A nossa missão hoje aqui é desvendar a história do Centro de Computação Científica e Software Livre da UFPR, o C3SL. Meu nome é José Lázaro, eu vou ser o facilitador dessa conversa aqui entre a geração de fundadores e um membro novo do C3SL, que é o Giuseppe, que está aqui do meu lado. Eu quero que você comece apresentando, Giuseppe, para meio que quebrar o gelo aqui, porque, acreditem vocês ou não, o Giuseppe é mais novo que o C3SL. Bom, eu sou o Giuseppe Oneda, eu sou estudante de Ciência da Computação na Federal desde 2021. Eu entrei pelo SISU e também desde 2021, no meu primeiro semestre, eu fiz o concurso de C3, o processo seletivo, né? E passei, para minha sorte. Então, tô aí quase completando 3 anos no laboratório. E você tem quantos anos de vida? Eu tenho 21 e meio. 21. Você nasceu em 2003, né? Isso, 2003. Fabiano e Bona. Eu quero que o primeiro Fabiano se apresente, depois o Bona, e já responda a minha pergunta. Quantos anos tem o C3SL? Ele é mais velho ou mais novo que o Giuseppe? Bom, eu sou Fabiano, sou professor do Departamento de Informática e junto com o Luiz a gente participou da fundação do laboratório, que começou efetivamente as atividades de trabalho lá do C3 nos projetos começaram em 2002, né? Foi quando começamos os trabalhos de desenvolvimento de software e pesquisa. Qual que é a tua área de especialidade, Fabiano, para quem A não te minha conhece área ainda? é inteligência artificial, né? É a disciplina que eu estou atuando agora. Dizem que você faz cerveja também. Essa é a parte que eu gosto de fazer. Luiz de Bona, chefe do Departamento de Informática, membro do C3SL, um dos fundadores. O C3SL é mais novo ou mais velho que o Giuseppe? Mais velho, seguramente é mais velho. Embora falar em fundação, seja assim, dá a impressão de um processo muito mais organizado do que foi de fato, né? Então, assim, as coisas assim, elas vão meio acontecendo, né? Eu não tenho certeza se a gente... Quando deu os primeiros passos, né, a gente tinha muita vontade, mas eu não sei se a gente imaginaria que ia chegar no ponto que está. E, na verdade, a gente também não imagina qual que é o próximo. Porque, assim, se for olhar nessa história, né? Ela é uma história de incerteza. Porque você consegue um primeiro projeto, fala assim, nossa, foi legal, gente, gostei de fazer projeto. Gostei de pôr esse pessoal para trabalhar, né? Eu, na verdade, assim, só para não me acharem tão velho, né? Eu era aluno, né? Quando fundou o C3, não era professor, não, né? Mas a gente sempre foi no assim, e agora, né? Qual que é o projeto que vai vir, né? A gente sonhava, né? A gente fez projeto com o governo do estado, assim, nossa, imagina que um dia a gente vai no MEC, né? E daqui a pouco a gente tinha reunião com o ministro no MEC, né? Então acho que é um processo, né? De construção de uma ideia, de um modelo de trabalhar, que ele vai meio acontecendo, né? Ele não é claro assim desde o início, eu acho, né? O que é claro, acho que é o espírito do C3SL. Qual que é o espírito do C3SL? Bem, primeiro acho que esse ânimo de vamos lá resolver o problema, né? Certo. Ah, será que não dá? Ah, gente, deve dar. E assim, e se dá, e se tem alguém que consegue fazer, é a gente. Então a gente sempre teve uma confiança muito grande no grupo, né? Sempre o Castilho, mais fundador ainda que a gente, né? Falou assim, ó, esse projeto aqui é muito complicado, se vocês não estiverem junto, a gente não vai fazer, né? E então assim, a gente entrou assim, num projeto que é esse, né? De levar Linux no Paraná inteiro. Você pensa assim que o pessoal não conhecia Linux, o pessoal mal conseguia usar Windows às vezes, né? E assim, você está lá numa escola que não tinha telefone, você tinha que chegar com um laboratório, desembrulhar e fazer funcionar, né? Então, assim, é um grande desafio, né? Mas a gente teve coragem, ao mesmo tempo, a seriedade, né? De projetar aquilo. Se você pegar, assim, as primeiras... Acho que durou muito tempo de reunião, de discutindo cada detalhe, de cada coisa que podia dar errado, como ia dar certo, com todo mundo junto, né? Então, assim... O Giuseppe falou há pouco aí no nosso pré-entrevista, né? Que a gente briga, né? A gente briga no sentido de que, se você não for franco para dizer que uma solução é ruim, para não usar uma palavra mais jocosa, né? E atacar aquela proposta, fazer outra e levantar problema, a gente não vai para lugar nenhum, né? Deve estar todo mundo dando joinha para você e fazendo projeto ruim, né? É esse o espírito mesmo, Fabiano? Você concorda com o Bona? Eu Já brigou muito com o Bona dentro do C3SL? muito. Não, inúmeras vezes. Mas o começo, o Bona tocou num ponto assim, nós dois éramos alunos de doutorado na UTFPR, mas como ex-alunos da graduação, a gente meio que vivia nos laboratórios do DINF, né? E já colaborava ali em projetos com o Castilho, com o Sunier. E esse projeto que foi o início, né, que é o Paraná Digital, eu lembro das primeiras reuniões quando surgiu
a ideia, né, quando o governo do estado nos procurou, não nos procurou, procurou o Castilho e o Sunet, que eram os professores lá. E aí a gente foi para um boteco perto do campus e a gente começou a rabiscar no papel como que poderia ser a solução desse grande problema, que era levar laboratórios para todas as escolas do estado, né? E chegou uma hora que o cara do bar falou assim: "Eu tô fechando." A gente saiu dali, foi para um posto de gasolina na Avenida das Torres, sentamos numa mesinha e a gente continuou trabalhando, acho que até umas 3 horas da manhã. Acho que foi mais ou menos isso. E o Castilho vai contar melhor essa história, né? Se você perguntar para ele. Mas a gente projetou quase que tudo ali, né? Grosso modo, assim, a ideia do projeto, como é que poderia funcionar, todos os problemas. Acho que um pouco da habilidade da turma ali de conseguir ser complementar, né? Então, assim, tanto eu quanto o Bono, a gente já tinha uma grande experiência em administrar sistemas Unix, né? E, e da coisa de ficar revirando, assim, a gente já tinha uma caixa de ferramenta grande ali na mão, né? O Castilho também tinha uma grande experiência, o Sunet também na parte de concepção das soluções e de fazer a acho que a parte de trazer ali, fazer a interação com quem estava demandando o trabalho, fazer a cola das coisas, acho que a gente tinha uma sinergia muito boa no começo. Acho que Já por isso que tinha deu te certo. contado, Giuseppe, que assim que eles resolveram o problema da introdução dos computadores nas escolas públicas do Paraná num posto de gasolina, vocês sabiam disso, estudantes? Aí eu tinha conhecimento dessa história aí do posto de gasolina, não lembrava que era especificamente do Paraná Digital, mas isso até me leva a pensar na pergunta que eu queria fazer, assim, que o Paraná Digital, tipo, caiu de paraquedas, assim, no colo de vocês e isso causou a organização do C3SL ou vocês se organizaram antes e daí conseguiram esse projeto? Eu acho que tinha um pouco assim, a gente já tinha esse viés de software livre já de tempos, né? E na época, o que o Bona, né, comentou em outra conversa, que eu vou voltar aqui, essa coisa da soberania, de ter soluções próprias, porque uma alternativa era, né, o governo estadual comprar os equipamentos, comprar os computadores, instalar sistema operacional desses do mercado aí, Microsoft ou coisa que fosse. E a gente sabia que isso não é perene, a coisa não dura, né? Assim, as máquinas vão deteriorando, vão. Então, assim, e qualquer solução que envolvesse a iniciativa privada, contratar ou comprar esses serviços, não atendia a demanda que, assim, como é que você mantém isso funcionando em 2.100 escolas sem ter um técnico capacitado? Não dá para ter a ilusão de treinar uma equipe de 2.100 pessoas para mandar para todas as escolas, né, ou tentar selecionar a gente para isso. Já havia se tentado esse tipo de iniciativa no estado, em outros estados, em outros lugares, e nunca tinha dado certo. Assim, o tempo de vida desses laboratórios era muito pequeno. E então a gente pensou, bom, dá para fazer? Acho que dá. A gente era bastante É, otimista, né? mas eu acho que é que sim, na verdade falta um elemento aí na tua resposta que assim, você vê o nome, né? Centro de Computação Científica e Software Livre. A gente fala muito, né, como viram três ali, né? Mas por que era computação científica, né? É que tem que pensar assim, nessa época, né? Quem que era muito demandante de computação? Não, tudo bem, né? Já tinha um movimento de várias áreas, tal, de usar computação, de fazer analítica, mas assim, quem era importante e tinha dinheiro, vamos dizer, entre aspas, era a computação científica, muito próximo da física, né? Tanto que o C3CL surge junto com o pessoal da física, tanto que o professor Carlos Carvalho está até hoje lá na administração do sistema, né? Eles também administravam as máquinas de cálculo deles, né? Tinha uma expectativa de vir um dinheiro da FINEP para ter um cluster, né? Então a gente queria meio se preparar já para ser um possível parceiro de administrar isso, né? Mas assim, o Paraná Digital ele não caiu no colo desse jeito, ele caiu no colo de um outro jeito. É porque, ó, todo mundo falava sobre software livre e laboratório, isso aqui, mas pouca gente tinha uma coisa para fazer que é mostrar funcionando. E ali no departamento de informática, né? Assim, a gente saiu sucateado, né, do final do outro governo, né? Então, assim, não tinha dinheiro para licença Windows. A Microsoft tinha feito uma caça às bruxas de procurar software pirata em tudo que é lugar. E a gente não tinha máquina para nada. Aí tinha um zoológico de máquina, né? Tinha HP, o X, tinha um monte assim, tudo que é um zoológico de computador mesmo. Daí isso é uma coisa que se deve ao Castilho, pode contar em detalhes. Mas quando o Castilho vem, o doutor fala assim: não, vamos arrumar isso, fazer tudo terminal remoto,
boot remoto, com um processamento remoto em 2 máquinas que conseguiram comprar, montou 2 máquinas lá e colocou aqueles laboratórios no mesmo lugar que até hoje vocês usam, colocou um laboratório para funcionar, onde o estudante podia sentar em qualquer terminal, ter acesso aos dados dele, tinha acesso a e-mail, tudo integrado, criava a conta, e aquilo tinha que funcionar sem o professor ter trabalho, porque senão a gente tinha que dar aula, né, tinha que fazer não sei o quê, né? Então, assim, foi um sistema lá na informática criado para ser utilizado pelos nossos alunos, que ele já tinha o princípio de ser simples, de ser a prova de bala, de não inventar moda e funcionar com pouco esforço. Então, quando Hoje ele vai parece no meio mercado, ele olha óbvio, lá, né? Mas isso há 20 anos atrás era uma coisa bem inovadora, né? sim, instalar um Linux dava trabalho, né? O início do C3SL, o Fabiano ficava muito naquela sala, mas aquela sala até onde a gente fica hoje, eu e o Castilho, tinha uma meia dúzia de bolsista lá com, não sei se era disquete ou não era disquete, né? Sei lá, Flip. com CD, É. com CD, Sim. colocando CD e a gente pegando a mãozinha do aluno, ó, aperta próximo, particiona aqui e faz isso, né? A gente ia lá, você já não foi treinado pela gente, né? Você já entrou no C3 com um modelo maduro, onde você já teve colegas que tinham passado por aquele ciclo, né? E já vinham sendo treinados, né? Mas os primeiros bolsistas a gente treinou na mão lá, né? Então, se deve muito a isso, né? Do exemplo da universidade, tem um troço funcionando, né? E daí depois o C3SL meio que assumiu oficialmente a administração dos laboratórios do Departamento de Informática, como é até hoje. O Paraná Digital, então, se eu entendo, é o marco da fundação do C3. Não é ao mesmo tempo, mas ele é a primeira coisa que apareceu e fez você se reconhecer como grupo, talvez. Eu acho que é o primeiro projeto de pesquisa e extensão, né? É onde a gente vai levar para a sociedade essa experiência interna. Mas, ó, funciona aqui e a gente dá conta de fazer. Né? O Paraná Digital deu certo? Deu? Quantos anos ficou no ar? Assim, ficou muito tempo, assim, muito mais que você possa imaginar, por uns 10 anos depois ainda estava no ar, né? E também tem que, assim, pensar que a gente conseguiu uma transferência tecnológica para a Celepar. O pessoal do Celepar fez residência dentro do C3SL para aprender a migrar os serviços, né? Então, quando você consegue desenvolver uma tecnologia nova, que não existia, né? Consegue transferir. E isso continua funcionando por vários anos, apesar de não ter tido investimento, porque o novo governo não entendia isso como importante, quer dizer que deu muito certo, né? E eu preciso dizer mais uma coisa que aconteceu, né? Estamos aqui para isso, Bono. Porque assim, naquele momento tinha a tecnologia do tal do multiterminal, né? Uhum. E foi esquecido, que era liga um monte de monitor no mesmo terminal, né? Aquilo não existia, aquele troço não existia. E assim, tínhamos experimentos, né? Mas assim, tudo muito capenga, Eu né? lembro de algumas, daí de reuniões do projeto junto com a Secretaria de Estado de Educação do governo, de empresas trazerem soluções parecidas, né? Pequenos terminais de custo mais barato que usavam processamento em servidores mais pesados, que era uma ideia parecida com o que a gente estava implementando. Eu lembro da Sun, né? Que hoje é a Oracle. E a gente sentado numa mesa, a equipe toda todo mundo engravatado de um lado da mesa da Sun, Oracle, e eu, Bona e Castilho do outro lado da mesa, e a gente discutindo a solução, né? E mostrando por que a solução dos caras era inviável. Então, foram brigas também, não só dentro de casa, mas fora de casa, brigas bem Não, o mais interessantes. divertido, assim, você poder. Porque a gente era muito jovem, assim, né? Então você poder brigar com todo mundo na Microsoft. Tipo Giuseppe, assim. Um pouquinho mais velhos, Um vai. pouquinho mais velho. É. Mas a gente ia lá brigar com a Microsoft, falar pra Microsoft que a solução era ruim, ia falar pra Sun que a solução era ruim, né? Então a gente tava lá do lado com o governador, com o secretário de Educação junto, dando de dedo no pessoal lá que vinha apresentar portfólio, cartão, né? Assim, a gente não tinha Nossa, cartão, né? que Todo mundo tinha dia. cartão, né? Esse primeiro problema do C3CL, e o A lado gente recebia pilhas de cartões. Isso, Cada né? reunião era um A 10 gente não tinha, né? A gente pegava o cartão que a gente ganhou do outro, dava pro outro, né? Pra poder dar um cartão, né? Levantava, esse cartão não é meu, mas vou anotar aqui, tá? Meu e-mail, você escreva aqui, né? Mas assim, ia falar que daí nesse processo a gente desenvolveu códigos que foram parar no sistema gráfico do Linux, que estão até hoje aí. Legal. Então, assim, o pessoal que trabalhou naquele núcleo foi reconhecido pela comunidade internacional, né? E muitos foram trabalhar na Nokia, foram depois trabalhar no Canadá, empresas que foram vender essa solução depois quando o Mac adotou pro Brasil todo, né? Então, assim, foi um sucesso, não só pelo resultado local, mas pelo resultado das tecnologias que tiveram e por avanços que tiveram na comunidade de software livre, né? Então, a gente tem muita A gente felicidade. fez coisas assim bem interessantes nessa. O kernel do sistema operacional, que é a base da coisa, que controla ali as placas de vídeos que atendiam mais de um terminal no mesmo computador. E travava, não funcionava. Tinha uma condição ali de concorrência que não era tratada.
Aí 2 alunos nossos do laboratório, né, 2 bolsistas, se debruçaram em cima do problema. O Bona orientou ali e a gente orientou esses 2 alunos a resolver. E eles mandaram essas soluções para o kernel do sistema operacional que foi aceita, né? O patch lá foi aceito. E, né, vocês olharam até hoje, tem o nome dos dois lá, o árbitro VGA do sistema foi construído no C3SL. E aí, uma coisa interessante, tá lá um dia, o Bona, né, faz uma atualização do sistema, vê lá, nossa, agora tem uma opção de configuração de um árbitro VGA. Daí ele vai olhar e fala assim, bem, ele chega na mesa, tá a equipe lá, estão os 2 alunos lá. Então, vocês viram aqui que saiu um patch, acho que resolve aquele problema nosso, né? Deus assim, foi a gente que fez. Então, assim, e esses alunos depois, por causa eles foram apresentar isso na Europa, não lembro que país que foi o evento, e lá foram convidados acho que foi a Nokia, convidou os dois para trabalhar Que ótimo. na Finlândia, eu acho. Falando aqui, ainda tinha esperança de fazer smartphone, né? Ok, Era não vamos exatamente discutir aquele isso. momento onde não tinha Android, É. né? Nokia queria fazer um Linux dentro, que deu errado, mas... E daí precisava de gente capacitada e aqueles dois tinham o perfil exato que eles queriam. Esse clima de vamos resolver, Giuseppe, você sente ele hoje dentro do centro também? Você acha que essa coisa continua? É informal, mas tem que resolver coisas complexas. É isso que você percebe ou é diferente a tua percepção do C3? Não, com certeza, tem tudo a ver, até porque até dentro do departamento as coisas que os alunos precisam com frequência e que num outro local, num outro departamento pode ser que o pessoal recorra a alternativas que já estão no mercado, né? A gente vai lá, pega a nossa versão open source, implementa, põe uma máquina rodando e bota para os alunos lá. Então é isso com sistema Git, é isso com Charletex que a gente usa para escrever Uhum. relatório, até TCC, tese de mestrado, enfim. Então a gente tem todo um ecossistema assim sustentado pelo C3SL que melhora a experiência para todos os alunos. Você ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Eu vi que você estava Não, eu ia posição falar de ataque que ali. o Paraná Digital, eu vejo, faz muita falta, assim, uma política dessas, porque eu fui estudante da rede pública do Paraná a vida inteira, né? Uhum, eu também. Estudei em escola municipal, depois escola estadual, e no meu colégio do secundarista, né, no ensino médio, a gente tinha um laboratório de informática que eu acho que o rapaz que cuidava da informática instalou Linux por Linux em cada máquina, a gente compartilhava o mesmo usuário. É. Então, assim, o pessoal mudava wallpaper para bobajada, fazia o que queria, porque, né, não tinha registro de usuário e tal. E veja que em 2021, quando eu entrei na faculdade, foi uma coisa completamente nova, assim, para mim, ver o sistema multiterminal, de eu poder acessar minha conta em qualquer lugar e saber que essa tecnologia, tipo, essas possibilidades já existem há mais de 20 anos, sabe, chega a ser bizarro. Por que que isso não tá sendo usado hoje, sabe? O piloto do Paraná Digital foi no meu antigo colégio, o Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo, piloto. Piloto. Tinha esse trocadilho, né? Vocês acham engraçado o trocadilho do piloto com o piloto? É. O Castilho tava rindo esses dias. Eu não cheguei a esse é pegar mais do porque eu Castilho, saí. esse tipo de esse tipo pouco. de piada, tá. Esse tipo de piada é mais dele. O Paraná Digital é super importante, deixou marcas importantes. Até hoje ele tem esses pedaços de código pelo mundo rodando. Uhum. O que aconteceu depois do Paraná Digital? O que vem depois do Paraná Digital dentro do C3SL? Então, eu só queria pegar uma parte À para não vontade. esquecer, que ele falou, né, que assim, alguém vem com um pedido, a gente vai lá e põe uma coisa no ar, assim, lembrar assim que na época do Covid, uma das coisas que a gente fez, assim, o pessoal não tinha, que precisava dar aula para fazer reunião, não tinha onde, né? E assim, os sistemas eram limitados, o que a gente disponível. A gente foi lá, a equipe do C3CL colocou no ar dois softwares diferentes para cada um testar ver como que era, né? Descolou no mundo do software livre, conseguiu colocar aquilo no ar e deixamos lá aberto para qualquer um usar. Né? Qualquer universidade ia lá e criava. Inclusive, tinha outro lá que era o Jitsi, né? Que é mais fácil de entrar. E num dia eu entrei lá, tinha um pessoal de turbante conversando não sei o que, né? Mas estava lá o pessoal dando uma aula, aparentemente, algum país árabe, né? Utilizando aquele sistema que estava no ar, né? Porque assim, a gente tinha disponibilidade de hardware para criar máquina virtual, tinha capacidade técnica de pôr aquilo no ar e colocamos no ar para ver o que dava, né? Aí depois foi evoluindo, tiveram outras soluções, mas naquele momento zero, né? Mostra uma capacidade de reação, né? Assim, o que a gente vai... E aí, uma preocupação com a coisa pública, né? Assim, se a gente tem aqui, por que não pode deixar todo mundo usar? Qual que é o problema, né? Isso eu acho uma política muito importante do C3, assim, que nem eu falei que o fato da gente disponibilizar a nossa infraestrutura para o DINF como um todo e até além disso, porque direto o pessoal usa os nossos laboratórios para dar aula para cursos variados do Politécnico até fora, isso é muito importante mesmo, né? Porque o público não fica só ali no C3SL, né? A gente realmente contribui para a sociedade.
eu posso fazer um Pode o que você quiser. comentáriozinho, mudar de... Só sou um Eu facilitador. queria voltar numa coisa que o Zé falou. A gente tenta manter uma estabilidade dessa coleção de ferramentas, né? Mas tem um interesse muito grande na formação dos alunos, que é que eles passem a absorver e tentar entender todo esse universo do software livre, todas as possibilidades, ou seja, cada um construir a sua caixa de ferramenta para poder atuar depois, né? Então, a gente não mantém um sistema estável e estático, né? Assim, a cada, sei lá, um ano e meio, dois, a gente muda de tecnologia. O que está na moda? Arranca tudo e começa tudo de novo. Torna a vida desses alunos que cuidam do sistema um inferno, porque assim, o cara tem que aprender tudo de novo. Mas esse é o processo que a gente viveu, né? Então, assim, de vez em quando o Bono entra lá e destrói o sistema. E aí eu tenho que ir lá e dizer, bom, vamos propor outro negócio. E aí, durante a pandemia aconteceu isso, né? A gente teve um ciclo durante a pandemia, tá todo mundo em casa, e a gente refatorou praticamente todos os sistemas. Quer dizer, vamos começar do zero, vamos trazer tecnologia nova, vamos aprender outra coisa, né? Vamos aprender outro jeito de fazer. E aí isso vai construindo essas caixas de ferramentas, cada um tem a sua, e não precisa ser igual, cada um entende de uma coisa, colabora, interage. Com os docentes também é a mesma coisa, os pesquisadores estão ali, os professores, né? Eu acho que são 15 hoje. 15, 20, depende do jeito que a gente conta, depende de quanto a gente bebeu. Aham. Cada Às vezes 50. Então, É que assim, isso pode contar todo mundo, né? Porque os alunos também são pesquisadores, né? A gente pode ter mais que 100, mas Mas- 100 fica melhor, né? a gente tem professores do departamento, tem professor da física envolvido, né, que é o Carlos, mas cada um tem a sua especialidade e a gente briga muito, né, No bom sentido. no sentido de tentar chegar em soluções cada vez mais refinadas e se tiver que refatorar tudo e começar do zero, a gente nunca teve problema, né? Eu adoro falar do espírito de C3, mas eu estou interessado na história de C3, especialmente Pode nesse rolar. episódio. Então, o Paraná Digital veio, deu certo, movimentou vocês durante... O que aconteceu depois do Paraná Digital? Então, assim, na verdade tem mais um projeto aí no meio, mas rapidinho. Só Vamos que lá, tudo interessa. A gente também fez um software que era de xadrez, né? Opa, Porque assim, só que era o embrião da internet, né? Então, assim, no início da internet existia um sistema para jogar xadrez pela internet. Texto, né? Com uma interface gráfica depois que era um maracutá em cima daquilo. Daí quem tinha aquilo resolveu fechar. opa. E daí deu um escândalo, né? Na época na Usenet, né? Que é aqueles fóruns, o pessoal discutindo lá milhares de mensagens revoltados com o fim da internet livre, né? Uhum. Daí a gente fez um projeto com o MEC também, que era recriar um sistema de xadrez para ensinar xadrez nas escolas, né? Mas isso foi meio junto com o Paraná Digital. Depois do Paraná Digital, a gente tá te falando que ele trouxe assim, o que a gente vai conseguir fazer agora, né? O que vai dar certo, né? A gente teve um projeto para cá, outro para lá, mas eu acho que assim, o primeiro que dá uma segunda ponte para nós foi o ProInfoData. Porque um troço que veio do modelo do Paraná Digital era o fato de acompanhar o uso dos laboratórios, para saber que os laboratórios são utilizados, né? Daí o MEC se interessou, porque o MEC comprava a máquina, mandava para tudo que é lugar, então a gente tinha que fazer um software que fosse colocado em qualquer computador, porque tem estado que usava Linux, tinha estado que usava Windows, tinha que ter um pedacinho de software lá que pudesse ser instalado em qualquer computador, de alguma forma identificasse aquela escola e ele mandasse para nós uma espécie de heartbeat, né? Uhum. Uma batida de vida para saber, essa máquina tá lá, né? Ok. Então, esse foi o primeiro projeto, ele será junto com o RP, meio no final do Paraná Digital ali, não vou lembrar bem a data, mas que levou a gente para dentro do Ministério, com a FNDE, né? E a RNP, na verdade, a RNP fez um bem bolado ali, não era um projeto muito grande, né? Mas ele levou a gente nesse caminho de fazer uma ponta com o MEC, primeiramente, né? Daí depois de ser conhecido lá, né? O pessoal viu o nosso trabalho e falou assim, pô, tem universidade que tem pesquisador que faz projeto e que entrega. Então, assim, teve uma revolução, né? Assim, nossa, vocês entregam na data, né? Vocês conseguem prestar conta, vocês conseguem gastar o dinheiro, né? Então, isso já foi uma revolução, né? E eu acho que parte da história do C3 também é a parte para dentro. E organizando processo. essa gestão de projetos internamente Isso, também, né? porque senão, se tinha uma cultura, ainda tem uma cultura, né? Que a universidade não faz projeto, o pesquisador gosta de ficar pensando sobre coisas inúteis, né? Então, assim, isso também foi um trabalho de mostrar a importância que podia ter. A gente passou por Linux Educacional, né? Que ficou vários anos fazendo. Eu acho que essa abertura que a gente conseguiu no Ministério foi gerando várias frentes de trabalho, né? Então, quando eles perceberam que no Paraná funcionava integrado, né, e já tinha uma solução completa baseada em Linux, e aí também se percebeu que era impossível fazer na escala federal, porque
cada estado, cada município tem o seu jeito de funcionar, não dá para ter uma... Em Uhum. Curitiba, a gente tinha, no Paraná Digital tinha uma central de controle com monitores, tipo, pessoas que controlavam a rede toda de um ponto só, né, aqui em Curitiba, na Celepar. E aí a ideia que surgiu assim, tem como fazer um Linux que você manda um CD, um DVD pro cara lá e ele se vire, né, uma coisa que funcionasse meio que independente de ter um técnico capacitado, Uhum. né? E aí esse foi um desafio muito grande, né? Tipo, construir, customizar, porque a gente trabalhava na parte de infraestrutura, soluções e tal, mas daí tinha toda uma questão de resolver a questão da interface, né? Assim, são crianças que vão operar a parte administrativa, assim, como é que um técnico que não entende daquilo vai manter o laboratório funcionando? Então, isso deu uma trabalheira e uma equipe É, imensa de alunos e ali. organizar fórum, essas coisas, né? Mas eu queria fazer só mais uma parte, porque assim, na história tem que entender também assim que a gente tinha um sentimento de desamparo. Vou dizer em que sentido? Um desamparo político. A gente olhava assim, a gente é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, né, mas a gente começou um pouquinho atrasado, né? Então a gente falou assim, como que a gente vai conseguir falar com o MEC, né? Assim, Aham. já tem o pessoal das grandes federais já estão lá, né? O pessoal do Centro-Oeste, o pessoal do Sul que tem tradição, né? Então a gente sempre teve assim, não sei se uma dificuldade, né? Mas um desamparo de padrinho político, né? Então acho que algo que é muito legal de ver é que, bem, hoje a gente é conhecido, né? O pessoal conhece a gente na esplanada, né? Mas a gente entrou muito ingênuo, de certa maneira, né? E, pasmem, né? Só porque funcionou aqui. Então, assim, a história, que é legal, é só porque funcionou. Então, assim, o governo do Paraná veio pegar nosso laboratório só porque funcionou. O MEC veio pegar nosso laboratório só porque funcionou. E daí, como funcionou para o MEC, daí acho que é o outro grande projeto, um dos outros grandes projetos, só porque funcionou para o MEC, o Ministério da Comunicação resolveu vir conversar com a gente também. Ok. Né? Então, vai gerando um ciclo. Uma corrente de serviços bem prestados. Isso, que é interessante, né? É. Assim, parece surpreendente, Aham. mas funciona, porque lá embaixo, no técnico do dia a dia, né, independente do ministro ou do que está acontecendo na alta política, né, o cara precisa de um projeto que funcione para dizer, olha, gente, eu sou um bom gestor, achei esse bando de maluco aqui, né, eles fazem a coisa acontecer. Né? Perfeito. Então, acho que isso é bem interessante. Nesse período a gente teve muita conversa com o Baixo Clero, veio o pessoal visita aqui, o técnico não sei das quantas, né? Deu assim, nossa, que legal aqui no Paraná, tudo tão tranquilo, aqui vocês têm tempo, né? Isso. Diga, Fabiano. A gente teve várias histórias de projetos de sucesso que a gente emplacou, né? Mas a gente tentou captar muita coisa e fez assim propostas que a gente achava bem interessante, que agora surge. Eu lembrei, por exemplo, de um projeto que a gente mandou para a RNP, que era a proposta de fazer um e-mail público, Ok. sabe? Que todo cidadão pudesse ter um Gov. fabiano@govbr, né? Todos os 5 mil, É. 100 mil fãs, 100 mil de Era Fabiano. exatamente quando o Gmail foi criado e foi a primeira vez que tinha uma grande empresa dando e-mail de graça. Porque antes o e-mail era pago, né? Você tinha que pagar um serviço, né? E daí veio o Google e falou assim: quer um e-mail? Tá aqui. Eu falei: bom, se o Google faz, a gente faz em casa também, a gente pode fazer para todo mundo. E aí os caras falaram: não, vocês estão loucos, não dá. Eu falei: tá. Faz um mês, mais ou menos, o governo federal agora está de novo com essa história. Bom, vamos pensar em privacidade. Soberania A digital. gente, né, estava propondo isso em 2007, 2008. Né? Tá. Então, O que a gente não fez também é importante, É. de certa forma. Vocês não vão escapar de seguir uma linha do tempo comigo aqui, pessoal. Se você é o carrasco da sequência dos fatos. Já avançando. Paraná Digital, Pro Infodata, Linux Educacional. Isso, então, e daí a gente está falando do Ministério das Comunicações, né? Sim. Então, assim, o Ministério das Comunicações é um outro projeto que já aumenta um pouco de tamanho, e é uma época que daí a gente já está assim, aparecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. assim, as datas exatas eu não vou saber precisar, mas vou pôr mais ou menos que está rodando em paralelo, né? Então, roda o projeto do Ministério das Comunicações, que ele tem um lado que era um modelo de cidade digital, como que seria passar fibra, quais seriam os serviços que iam rodar, e um outro que era monitoramento de atividades de inclusão digital, entre elas os dos satélites que atendem, né, essas localizações onde não é possível chegar com uma operadora. E o problema deles era simples, era tipo assim, eu pago, como que eu sei se está funcionando lá na comunidade indígena do braço esquerdo do Solimões, né? Como que eu sei se está pagando? Daí a empresa falou assim, não, tá aqui, ó,
Tanto aqui, ó, o recibo pra você pagar, né? Ele não pode fazer isso. O que que ele fazia? Pegava um técnico do ministério, colocava no avião até Manaus, por exemplo, daí colocava ele No barco. num carro não tem onde, daí um barco não tem onde. Ele chegava lá, caminhava mais uma trilha de 2 quilômetros, olhava para a máquina, apertava um enter. Ah, Tá funcionando. tá funcionando, legal, né? Virava as costas e voltava, né? Daí chega lá em Brasília, o cara fala assim, mas e a velocidade que ele precisa? O cara para medir a velocidade. Né? É isso. E assim, era um modelo muito difícil de auditar, né? Então a gente fez uma conversa que foi junto com o Ministério, junto com a operadora e junto com o Tribunal de Contas, de dizer qual que seria um método válido para fazer isso. Então a gente projetou, ajudou o Ministério a projetar, não só uma solução computacional, porque é uma solução computacional difícil também, né? Mas um arranjo, inclusive para dentro da gestão, né? Então teve que convencer, ó, mas quem vai monitorar é a gente vai ler o dado de dentro do roteador que está lá na ponta do GESAC. O pessoal acho que na época era Brasil Telecom a primeira, vocês não vão entrar na rede da gente nenhum. Daí eu falei assim, não, gente, eu vou coletar lá. Ah, mas não dá. Sim, dá. Daí o cara, mas não dá. Sim, desculpe, eu sou doutor em redes de computadores e eu sei que dá. Se você quer falar para mim que não quer, como está no contrato do Ministério, eu acho que vocês vão ter que rever isso. Daí grita todo mundo, vê a presença, tá, gente, então dá. Então vocês vão entrar na rede da Brasil Telecom com a máquina de vocês para coletar esses dados, né? Então, assim, eu acho que a parte da briga a gente sempre teve também nesse lado, né? De ser um colchão entre, às vezes, a contratação que o Ministério quer fazer e o público, o interesse público, né? E alguém mais ou menos neutro que não tem interesse comercial no meio do caminho, né? Então a gente fez o Ministério das Comunicações, que ganhou inclusive prêmio da CGU, como melhor projeto de transparência ativa, né? Porque é alguém que quer mostrar os dados de uma política pública que está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente teve um programa com a CEPIR, quando existia a Secretaria de Políticas de Inclusão Racial, né? Que era coletar todas as informações dos quilombolas, dos indígenas. Tinha um painel aberto com os dados públicos sobre isso. Tinha um dado público sobre isso, depois pediram para fechar. Ao mesmo tempo, a gente teve um outro projeto com o MEC de Big Data, né? Que era processamento dos dados do INEP para fazer a simulação da qualidade aluno, né? Do custo qualidade aluno, o SINCAC, né? Então isso também estava acontecendo. E também já começou o que existe até hoje, né? Que está a plataforma integrada agora, o MacRed. Começou naquela época, né? Na verdade, esqueci de uma outra história, né? Você lembra quando teve as manifestações, né? 2013, né? Daí o pessoal resolveu, não, a gente precisa agora ter um sistema para comunicar com a juventude, né? A gente colocou no ar um protótipo de rede social. Ah, é verdade. Né? O participatório, que era para uma tentativa desesperada de gente, assim, desespero, né? Todo desespero em Brasília tem que falar na rede social. Daí tinha o participatório também, como a gente inventou o participatório e a gente já fazia dados, a gente falou pro MEC, por que não fazer uma rede de professores para organizar conteúdo educacional? Perfeito. E daí, que era também a ver com a experiência para digital, né? E está até hoje sendo desenvolvido com uns períodos... Acabou de ser citado como exemplo para o mundo na reunião do G20 que aconteceu mês retrasado. Então, é isso, de que a gente está falando de vocês começando com parada digital num posto de gasolina e partindo para um evento internacional em que vocês indicam uma política pública para os 20 países mais ricos do mundo. É disso que a gente está falando aqui. É, porque a ideia inicial lá do parada digital é assim, bom, tem que ter conteúdo. Como é que faz para organizar o conteúdo? E depois no MacRed a ideia é a mesma, só que agora como um formato de rede social, coisa mais bonitinha. O número de professores aumentou durante esse período, de bolsistas também? Está muito mais grande hoje o C3 do que ele era 20 anos atrás? Quando ele começou na parada digital era... Vocês 4 mais o Carlos. Era nós 4 e mais 2 bolsistas de graduação. Antes de vir o dinheiro, né? Bom, eram 4 bolsistas, né? Que eram 2 professores, vocês. o Castilho, eu e o Bona de alunos de pós-graduação, bolsistas ali, e mais 2 bolsistas de graduação no grupo. Mas é que era emocionante também, porque assim, a gente era muito pobre. Pobre, sabe assim, pobre, não tá assim, quase não tem o que comer, né? Assim, no sentido científico, né? A gente não tinha móveis, né? Assim, na parte digital. A gente foi escolher cadeira, né? Assim, emoção, né? Vai todo mundo, né? Do laboratório. Nossa, Zé, quando a gente foi fazer a inauguração, quando a gente foi fazer o protótipo lá no Instituto, no IEP, como a gente falava. No IEP lá, a gente desligou a maior servidora do departamento de informática e eu coloquei debaixo do braço, botei no carro e atravessei a cidade para trazer a máquina para fazer a demonstração. O Giuseppe está rindo do meu lado aqui. A gente não tinha máquina, a gente teve que desligar a maior máquina que a gente tinha, ela
Veio pra cá. Você tá falando pro de tamanho, centro. se a gente fosse fazer isso hoje, precisava de um caminhão pra levar a máquina. Não, hoje a gente divulga o supercomputador de C3, que é um HPC, tudo Sim. bem, mas né, outra realidade, né? Outra realidade. Era muito pobreza. Daí chegou as primeiras máquinas, né? Assim, a gente não tinha visto um servidor de verdade, assim, nossa, coisa bonita, né? Porque a gente tinha, assim, tipo, máquina de gamer, né? Monta com um pedaço de cá, junta de lá, né? Daqui a pouco tinha um hack, tinha um computador de verdade. Assim, nossa, que legal esse troço, né? Aí comprar também foi legal, porque daí a gente, como era dinheiro público e era projeto de pesquisa, as máquinas foram importadas sem imposto. Opa, Então foi a primeira experiência nossa de comprar máquina fora do país, especificar detalhes ultra finos para não, assim, a gente meio que quase construiu a máquina e os caras trouxeram para cá, né? Uma máquina muito específica para alimentar o projeto. Foi bem legal também. E daí depois, assim, mas daí foi crescendo, né? Porque, assim, o data center, primeiro era lá em cima, onde chovia, né? Daí a gente trouxe ele para baixo, daí continua chovendo, porque em cima chove, então a gente tem, é o único data center do mundo que tem, está no segundo andar, mas tem uma calha. É, tem duas calhas, uma de cada lado, porque se chover no andar de cima. Mas agora acho que o telhado vai ser consertado. A gente foi expandindo esse data center, a gente pretende expandir ele mais ainda. E foi aumentando o espaço de docente, de aluno também, né? Porque primeiro ficava ali naquela salinha do C3, daí depois teve o famoso LFC, que é o laboratório do fundo do corredor, que ficava ali onde é o data center, né? Então os alunos ficavam ali. você conhecia essa piada interna? Sim, porque é o nome da rede que a gente usa nos laboratórios até hoje, Me contaram essa. Daí depois a gente conseguiu dinheiro, construiu os aquários lá em cima, né? Onde o pessoal pode passear, ver o zoológico de pesquisador, né? Olha lá, a gente trabalhando, não sei o quê, né? A gente construiu aqueles aquários, levou o C3 pra cima, né? Em todo aquele espaço que tá lá, vindo equipe de root e tal, mas por muito tempo o pessoal se apertou. De 6 para mais de Tem, 100. tem uma coisa legal também do histórico, né? Que assim, uma parte considerável dos recursos que foram captados com esses projetos, eles foram investidos no departamento de informática. Então, assim, acho que, sei lá, acho que uns 80% das reformas que foram feitas no departamento nos últimos anos foram financiadas pelo C3CL, né? É boa parte. Assim, teve uma época que teve aquele dinheiro Uni, né? Aquelas expansões da universidade, mas do resto, sim, se não fosse essa captação de recursos para colocar, para todo mundo usar, né? Que tem os laboratórios funcionando, isso não aconteceria. Isso seria na universidade, como eu sou chefe de departamento, né? Então, assim, tá o tempo todo lá pedindo ao laboratório do C3, né? Sim, quase todo dia alguém pedindo, porque não tem laboratório que funcione aqui de computador, né? E outros setores da UFR pedindo apoio de vocês para processar dado, para fazer várias outras coisas. Sim, pedindo tem um monte de gente, né? Assim, É. mas é porque precisa esse reconhecimento, né? Já lá funciona, lá tem recurso, né? Então a gente tenta, assim, na medida do que dá, né? E do esforço que vai causar pra gente, colocar essas coisas lá, né? Assim. Uma outra coisa que tem que lembrar também, assim, que agora estamos aqui, né, gravando nesse programa, nesse podcast, né? Mas assim, a gente sempre teve alguém da comunicação, né? Ou do Tá. design, né? Então, assim, lá no Paraná Digital, a gente já tinha alguém do design. E logo depois chegou alguém da comunicação também, né? A Milana Bernardi, que trabalha acho que na Globo atualmente. Isso. E a Juliana Pascoal, que trabalha no departamento de design, né? Hoje é professora Aham. no departamento de design. Então, a gente sempre teve essa mistureira de áreas de Quem alunos tiver também. curioso para ver como era o C3 há 20 anos, aqui no canal do YouTube, esse vídeo antigo tá lá resgatado, incorporado, vai lá. Eu não sei agora o nome da playlist, porque a gente não sabe o nome da playlist ainda, mas esse vídeo tá lá. A gente já resgatou dos computadores do Castilho, o vídeo de 20 anos atrás. Aqui do lab lá de cima, né? Aham. É do Labão. Giuseppe, Onde é? oportunidade sem hierarquia para fazer perguntas pro Bona e pro Fabiano. Se você não tiver nenhuma, me diga o que é o C3 para você? Eu ia perguntar quanto deixa assim, eu vi quanto que vai aumentar minha bolsa. Dá pra- Então tá, já que é assim. Eu ouvi dizer de um projeto aí que talvez resolva isso, mas Eu acho que dá pra fazer até os dois, né? Sim. Acho que o C3, pra mim, o Giuseppe, é o que permite minha permanência na universidade sem eu ter que trabalhar pra fora, principalmente. E de forma que eu não fique defasado em aprender coisas que o mercado usa, sabe? Tipo, eu não preciso estar numa Exxon da vida, estar numa Exat pra aprender as tecnologias do mercado, porque eu tenho um laboratório dentro da faculdade que me paga uma bolsa considerável e que eu posso me desenvolver lá dentro, sabe? E isso é muito importante. E para mim, talvez não seja tão essencial ter essa permanência na universidade, ter esse recurso para permanecer na universidade, mas eu sei que tenho colegas no C3 que é essencial, sabe? Uhum. E pro departamento como um todo, essa importância que já foi explicada aqui, que eu já
citei que se não fosse o C3, o departamento ia estar caindo aos pedaços hoje, e que muito da infraestrutura que a gente usa para ensino mesmo, das matérias dentro do departamento e dos dois cursos de informática, o C3 é essencial, sabe? Então, acho que é bem importante. Tua primeira memória afetiva com o C3SL? Ah, não sei, acho que Qual quando foi a eu primeira vez passei, que né? você ouviu? Porque eu Ah, não tinha a menor esperança que eu ia passar. Eu era um moleque, tinha acabado de sair no ensino médio, não sabia praticamente nada, sabia programar mais ou menos e fiz o teste porque, né? Se você não faz, você não vai passar. E ok. aí passei. Falei, nossa, que legal. Aí, desde então, 3 anos aí no laboratório. Se fosse para resumir o C3SL, já indo para os finalmente, Bona, o que que é o C3SL para você? Pergunta difícil, né? Filosófica, né? E aproveitar só enquanto eu penso na resposta, dizer que a questão que foi citada podia pôr um patrocínio já no nosso podcast, né? Então, eu acho que no fundo, o C3 é uma experiência social, né? Que une ciência, une problemas que tem na universidade, que tem no departamento, que tem nos ministérios, né? Onde a gente tenta articular nesse grupo de pessoas que eu acredito que são muito talentosas, né? E que são muito diferentes, para tentar resolver esses problemas, né? E comunicar e conversar com uma quantidade de gente muito diferente, né? Cada vez a gente tem um problema novo, né? Só assim, uma startup. Uma startup é assim, ela tem um problema, daí pode ser que ela dê certo. Se deu errado, vai fazer outra coisa, outra equipe, né? Mas nós não, né? É todo dia um problema novo com a mesma equipe, refazendo. Então, sim, essa pessoa valoriza muito a startup e acha que um laboratório como o nosso não faz isso, né? Mas a gente faz isso, a gente põe uma startup no ar todo dia, né? A única coisa é que não vira um negócio, não vira uma solução, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo mais como um experimento social. Até porque a gente, apesar de todos esses anos, né, e tudo que aconteceu, a gente ainda se conversa entre os professores, né? A gente não brigou de maneira... Não é inimigo, né? A gente consegue juntar esse monte de perfil diferente. Se precisar num voltar no lugar. posto de gasolina, volta no posto de gasolina. Volta, né? Melhorou um pouco, né? É. Agora o pessoal tá mais velho, já no posto de gasolina já fica com medo, vai Aham. pegar friagem, não dá, né? Mas precisando, a gente Deixa eu vai. cortar o Bona, Fabiana. O que que é o C3 para você, Fabiana? Eu concordo com o Bona que a gente tem essa coisa é um coletivo, né, de pessoas e a gente tenta não... Uma coisa que desde o começo, quando eu percebi o jeito de funcionar ali, desde o início, né, que não tem hierarquia, não tem domínio do conhecimento, né, ou seja, a gente trabalha com conhecimento aberto, né, assim, uma perspectiva bem científica da coisa, assim, olha, fazer ciência é expor as ideias e trocar ideias e não tem meio propriedade, né? Assim, e o fato desse viés de software livre e computação científica, né? Eu acho que é um pouco vai na contramão da coisa da propriedade intelectual, do cenário fechado, da licença, do conhecimento restrito, né? E daí quando o Bona fala dessa experiência, né, social coletiva aí, eu acho que é nesse sentido assim, eu vejo nesse sentido de troca, né? De compartilhar. Acho que esse é a minha visão assim mais romântica da coisa. Dá para dizer que o C3SL é um dos maiores centros de computação científica do Brasil hoje? É que depende de como você coloca nessa perspectiva, A né? computação científica ele é delicado, né? Eu acho que Porque se for falar isso, você pode pegar, por exemplo, o Santos Dumont, Tá. que é um centro de computação a do científica, LNCC né? é o maior computador que a gente Isso. tem no Brasil, de uma Agora, equipe bem... agora, se colocasse num laboratório que tenha atendido uma diversidade de ministérios, né? E também agora lei de informática, como a Samsung, né? E com essa cara, né? Que não tem um dono, que não tem um professor, que é um coletivo de professores, né? Resolvendo um monte de problema. Eu acredito que eu não conheço nenhum igual. Ok. Assim, não tá nem que é o maior. É que eu não conheço muita gente que tem esse modelo, né? Porque tem universidade que cria unidades que às vezes prestam serviço, que fazem alguma coisa, se organizam mais no modelo quase de empresa, né? Então, você tem laboratórios que resolvem um problema em uma determinada linha. Mas, assim, essa diversidade nossa, que o Fernando falou assim, tem gente de tudo que é área, né? Então a gente pode resolver problema e juntar gente para qualquer outra área, que não é a organização normal de um laboratório de pesquisa. Então, assim, o fato da gente ter, quando fez o plano digital, né, lá no início, assim, vou chamar uma pessoa de cada área que precisa para isso, né? Ele deu um tom diferente, né? Que deixou a gente mais capacitado a dar resposta com uma equipe mais ou menos azeitada já, né? E não tem que chamar alguém de cada lugar, né? Então, E a gente meio que perde o medo de enfrentar grandes desafios, né?
Porque você tem várias competências. Então, senta para conversar, sempre surgem grandes ideias e assim, não tem problema difícil. Acho que é um pouco. A gente fica muito à vontade, né, para enfrentar esses mega projetos e. Vocês são super tranquilos para falar que estão enfrentando mega projetos e super humildes para dizer que são um dos maiores centros de computação no Brasil. Às vezes eu não entendo essa. É que assim, para mim é o objetivo, né? Maior, assim. Para um cientista, você tem que régua. Você medir com que regra, é bem isso. Você tem que criar esses indicadores, eu acho, pessoal. Rodada de despedida para a gente acabar esse bloco de programa sobre a história do C3SL. Foi, na verdade, um grande juntar as peças desse quebra-cabeça e começar a dar um sentido, porque para um centro que caminha para ser o maior do Brasil, a gente precisa começar a estruturar um pouco essa história, queiram vocês ou não, tenham vocês saído ou não no posto de gasolina, esse é o caminho das coisas. Giuseppe, Queria fazer um comentário aí sobre o C3 e sobre uma coisa que o Bona falou no último episódio, que truco é coisa de velho. Não é. No C3 o truco tora todo dia depois do almoço. Tem ido pouco lá depois do almoço. Você tá convidado aí, todos convidados para participar do truco do C3. tem uma coisa que eles falam, que eu ouvi dos alunos já, o conhecimento é aberto, não tem muita hierarquia horizontal, vocês não ficam agoniados às vezes com isso, dos professores deixarem vocês tão soltos e livres? Aproveita, vai, fala para eles. Assim, acho que o que a gente fica perdido no C3 não é nem em relação a essa falta de hierarquia, assim, que não é uma falta de hierarquia no sentido de a gente estar no mesmo nível de autoridade que os professores, né? Mas talvez falte um pouco de contato, assim, no dia a dia, a gente fica Você quer jogar tudo muito com o entre... Bona e com o Fabiano depois do almoço, porque isso é importante para manter esse espírito exatamente. vivo do C3. É isso. Puxão de É orelha tipo dada. ir no parque com o pai, assim. Não tá o dia do parquinho. Queria trazer uma pipa também. Mas a gente vai mudar agora, vai ter duas edições do C4, que é o churrasco do C3. Tem que Duas? marcar assistir nesse vídeo, hein? Não prometa, né? Em coisa gravada. Já era. Não, foi ele que me provocou outro dia. É gravado ao O vivo. Edmir já prometeu, já. Gravado ao Pra vivo. vocês. Então, eu acho que isso que eu, pegando o gancho, né? Isso é um desafio também, né? Porque assim, a gente tinha, não sei se é esse tempo sobrando, mas a gente tinha um determinado tipo de atuação, né? E os grandes poderes levam a grandes responsabilidades, né? Então, muitas vezes também a gente está num girar, né? Que a gente tem uma equipe técnica boa, que está andando e está rodando, e às vezes a gente está mais ligando para Brasília, resolvendo o problema burocrático não sei onde, né? E esse é um desafio, né? Mas que a gente tenta se tratar para a gente não virar burocrata, né? Sim. Para a gente continuar com a cabeça em não só manter o C3 com qualquer projeto, mas manter com ele um projeto bom, né? Mas isso dá muito trabalho, né? Uma quantidade de trabalho que é lá no posto, né? Para pegar como referência, a gente não tinha noção, né? A Sim. gente tinha noção do tipo Onde ia parar, né? de conversa que a gente ia ter, da presença que a gente ia ter em Brasília, com quem a gente ia falar, que é o que a gente hoje considera como papel fundamental da universidade, que Não, a gente nem enxergasse naquela E época. hoje vocês têm projetos que podem mudar o Brasil, né? Então, o MacReg tem um potencial para sempre melhorar teve, a qualidade de educação. Sempre teve. Mas, assim, o SUS, hoje em dia, que a gente não chegou a falar do AppSUS, é um projeto também que, quando for já concluído, ele tem um potencial para mudar o SUS no Brasil. Então, Sim. vocês estão falando com grandes desafios de verdade, assim. Esse do SUS é desses megaprojetos, né? Como é que você coleta dados de tudo que está acontecendo no sistema, né? Qualidade do atendimento, como é que você se comunica com o cidadão que demanda o serviço, né? Se fosse fazer no Paraná ou em Curitiba é uma coisa, mas no Brasil inteiro, lá no braço Esquerdo do Solimões, depois da trilha de 2 km do bar. Tem que ter lá uma solução. Se despedindo, Fabiano. Desse episódio, né? A gente vai falar muito mais vezes aqui, isso aqui vai continuar até vocês cansarem dessa mesa. O C3CL é muito divertido. Ele chega perto quase de fazer cerveja. Eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade. Quando eu brinquei ali que a gente briga muito, né? Mas é um pouco nessa coisa da troca do conhecimento. Eu lembro agora na memória começa de eventos de brigas com o Bona, né? Ele argumentando A, eu argumentando B. 10 minutos depois da discussão, ele está argumentando B e tinha me convencido e eu estou argumentando A. E a gente trocou de posições e não chegamos a um consenso, mas, ou seja, não fazia assim, diferença nenhuma A ou B, né? Então, é um grande prazer fazer parte desse coletivo.
Pessoal, acompanhem esse conteúdo e mais outros do DINF C3SL nos @C3SL, @DINF pela internet, em tudo que é rede social. Obrigado, pessoal. A gente se vê de novo aqui em outras ocasiões.